Então, pessoal, já estamos em 47 pessoas aqui e já contamos com a presença do coordenador institucional, professor Carlos Ricardo Maneco Malfatti. Tudo bem? Já vamos passar a palavra para ele aí. Seja bem-vindo aí, Malfatti, você também, junto com todos. Já tínhamos começado as boas-vindas. Então, muito feliz com essa turma do segundo semestre do Profinit, iniciando as atividades à distância, as atividades online, e uma disciplina ministrada entre 3 professores, a professora Juliana Bonini, professora da Unicentro também, o professor Weber Cláudio Nunes da Silva, também professor da Unicentro. E estou muito feliz de ver tanta gente aqui interessada no programa, não só na disciplina. Já temos alunos da turma de 2019, da turma de 2020, e muitos interessados em prestar a seleção conosco. Temos alunos da Bahia, temos alunos de Fortaleza, também fazendo a disciplina conosco. Então, espero que, tenho certeza que nós vamos ter um período muito produtivo juntos. Antes de passar a palavra para o professor Ricardo aqui, e dar as boas-vindas para vocês também, o nosso coordenador, e eu quero agradecer, já de prontidão, o Marcelo, nosso secretário aí, ele que tem feito um trabalho excepcional de organização das matrículas, de validar as matrículas, de cadastrar todo mundo, de encaminhar os e-mails. Então, Marcelo, já fica o nosso muito obrigado aqui. Tá joia? Então, nessa disciplina, a gente quer contribuir com o projeto de pesquisa de vocês, com exemplos reais, exemplos atuais. A gente quer trazer não só o que está nos livros, então a gente vai trazer muita coisa aqui. Eu mesmo estava terminando de mexer nos meus slides hoje, e a partir de sábado, e a Prof. Ju também, junto com o Prof. Weber, a gente vai trazer muita coisa que está fora dos livros, que vocês não encontrariam, e, sobretudo, fazer vocês pensarem fora da caixa, né, em termos de pesquisa qualitativa. Então, Ricardo, professor Ricardo, fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigado, Daniel, pela abertura. Faço as tuas palavras minhas também, né, em relação a toda a organização em que nós estamos passando atualmente. É uma reorganização de tudo, né, e agradecemos com certeza ao Marcelo por estar nos assessorando nesse sentido. A professora Juliana também participando desse processo. Na verdade, todos aqui presentes hoje estão, de certa forma, dando um passo excepcional dentro do programa Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Então, nós estamos tendo aqui o privilégio de ministrarmos, e vocês, no caso, como ouvintes ou alunos, né, pós-graduandos, assim dizer, especiais ou não, no sentido do vínculo, né, para mim, para nós, todos vocês são especiais, e o fato de estarmos aqui nesta atividade remota, inovadora, por assim dizer, né, em aderência, inclusive, com uma das linhas de pesquisa do nosso programa, inovando no sentido de nos fazermos presente sem estarmos literalmente em contato. Então, isso é extremamente importante nesse momento em que todos passamos, onde a saúde vem em primeiro lugar. Eu sou da área da saúde, sou formado em biomedicina e também sou formado em educação física. O professor Daniel, aqui presente, é formado em farmácia, do departamento de farmácia da universidade, nosso colega. A professora Juliana também é formada em farmácia. Então, nesse programa só entram farmacêuticos e biomédicos, todo mundo sabe disso, estou brincando. É uma coincidência extraordinária estarmos aqui, inclusive 3 profissionais da saúde, ministrando uma disciplina nesse programa.
na qual a predominância, inclusive, é das exatas, das humanas. Nós temos muitos alunos formados em direito, muitos alunos formados em química, alguns alunos formados em matemática. Eu mesmo orientei recentemente, já defendeu a sua dissertação, um matemático, na qual eu acabei orientando uma dissertação na área de nanotecnologia. Então, unimos aí a matemática com a biomedicina. Esse programa, ele é extremamente eclético nesse aspecto. Ele permite que nós tenhamos diferentes formações de base, mas na hora de aplicarmos algum objeto de estudo, e a aplicabilidade é a palavra-chave deste programa, nós usufruímos de propriedade intelectual, nós usufruímos de conhecimentos da área de inovação tecnológica, nas suas várias facetas, né, na transferência de tecnologia, nos mecanismos de salvaguardar um direito autoral, uma propriedade intelectual, uma patente, um software, um livro, um capítulo de livro, um segredo industrial. Então, nós falamos aqui em aplicabilidade, em trabalhos de aplicação que rompe o muro da universidade e vai beneficiar algum nicho específico ou de mercado, ou de uma população específica, na qual nós conseguimos, então, né, muitas vezes, realizar a tão sonhada transferência de tecnologia da pesquisa, que é o caso de vocês, para o mercado. E, eventualmente, com isso, gerar emprego e renda, que é o que todos os gestores atualmente estão gritando nos nossos ouvidos, inclusive nos editais de fomento, né, nos diferentes organismos do nosso Brasil, inclusive fora dele, em termos de incentivos à pesquisa. No nosso caso, a pesquisa aplicada. O Profinit é um programa gratuito, então ele está numa instituição pública, não é pago, no entanto, excepcionalmente, até vou, inclusive, abrir o jogo com vocês, foi uma ideia que inicialmente partiu de mim, ofertar essa disciplina de forma gratuita, logicamente passou pela aprovação, né, do meu vice-coordenador, antigo coordenador do programa também, fundador, que é o professor Paulo Rodrigues, prontamente concordou com isso, e o Marcelo já prontamente também já organizou toda a infraestrutura para que isso acontecesse. Por que excepcionalmente de forma gratuita? Entendendo o momento em que passamos, entendendo o momento de pandemia, de dificuldade financeira, e em que nós primamos pela disseminação do conhecimento, independente de termos algum retorno lucrativo ou não. O mestrado profissional, ele não recebe incentivos do governo, no sentido financeiro, como outros mestrados e doutorados acadêmicos, que recebem bolsas de estudo, incentivos de bancada e incentivos por pesquisador para alavancar as pesquisas. Eu também oriento em programas acadêmicos dentro da universidade, o professor Daniel também, a professora Juliana também, né? Então, nós temos um olhar do mestrado e do doutorado acadêmico, onde nós temos possibilidade de recebermos verbas, incentivos, para bancas, para viagens de coordenação, para participação de momentos importantes de conversas com gestores da CAPES, que são, nas suas diferentes áreas, nos avaliam e nos dão nota, e por conta disso estamos aqui, com o mestrado nota 4, na CAPES, possibilitando, inclusive, que nós tenhamos um doutorado num momento muito breve. Estamos, inclusive, em avaliação já disso, para sermos nível doutorado também. Eu quero justificar que o nosso programa cobra pelas disciplinas especiais para no sentido de nós termos um caixa para chamarmos professores qualificados de fora, para que a coordenação possa viajar nos eventos, para que a gente consiga fomentar de alguma forma o funcionamento do programa. Haja vista que os acadêmicos recebem verba e nós não. Mas eu optei por não cobrar, nesse momento de pandemia, porque nós também estamos, de certa forma, sem necessidade de gastar, e com necessidade de economizar, e eu acho muito pertinente, fiquei muito contente
professor Daniel, me deu um feedback muito bom também, acredito que a professora Juliana também, estarmos contentes de vermos essa sala cheia. Isso é um privilégio, literalmente, para pós-graduação. Eu oriento na pós-graduação há praticamente 10 anos, mestrado, doutorado. Eu oriento atualmente em 3 programas diferentes, coordenando esse ponto focal aqui do nosso mestrado em rede nacional, e eu nunca vi uma sala de pós-graduação tão cheia. Daniel está aí de prova também, a professora Juliana também, e o feedback que eu tive dos professores foi excepcional, que foi de alegria, porque nem sempre na pós-graduação nós ficamos muito, digamos assim, otimistas com uma sala tão cheia. E desta vez o nosso otimismo vai ao encontro que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Então, estamos realmente muito satisfeitos com isso. E todos ganhamos com isso. Eu fiz uma banca de mestrado esses dias com uma sala com mais de 30 ouvintes. Era pai, mãe, parente, tio de Brasília, do norte do país, de outros estados, podendo assistir o seu filho numa defesa. Isso nunca aconteceu. Nossas defesas geralmente têm 1, 2, né? A Juliana está aqui, eu estou vendo ela aqui no cantinho aqui. Nós temos 1, 2 ou 3, às vezes aparece só um pai, uma mãe, ou aquele que está com medo, que vai ser o próximo a defender, que quer saber como que funciona o rito, o processo todo, ou aqueles alunos que a gente obriga, né, Juliana e Daniel, a comparecerem na defesa, que são os bolsistas, eles meio que obrigam, ó, vão lá, vão assistir, para aprender. E hoje nós temos uma sala de aula aqui com quase 60 alunos, maravilhoso, extraordinário. Eu fico literalmente muito orgulhoso disso, orgulhoso de estarmos vivenciando esse momento, e vejam bem, momento em que nós poderíamos estar aqui lamentando por não podermos, né, dar uma festa, por não podermos viajar, muitas vezes por perder um emprego, uma oportunidade de trabalho, perdermos renda, muitas vezes até algum parente, algum amigo que tenha adoecido, então nós estamos aqui comemorando. E sem mais delongas, eu quero que esse momento se repita. Nós temos outras disciplinas com essa oportunidade, inclusive a minha eu já abri nesse sentido. Para quem tem interesse, eu vou ministrar uma disciplina na área de propriedade intelectual. Eu não. Eu, a Juliana, o Weber, outros, não sei se o Daniel está nessa também, mas Juliana, o professor Weber, com certeza. Propriedade intelectual e biotecnologia de novos fármacos. É uma disciplina mais voltada para essa parte de propriedade intelectual e até mesmo, arrisco dizer, a transferência de tecnologia para inovações na área da indústria farmacêutica, da biotecnologia, de pesquisas para a proposição de novos fármacos, novos fitoterápicos e as leis que regem em relação a isso hoje a nível nacional e internacional. Eu abri de forma gratuita também para quem tem interesse. E acredito que será assim para as próximas também. Então aproveitem, não quero roubar mais tempo de aula, que realmente fiquei bastante feliz mesmo, comovido com esse momento, de estar participando desse momento e digo a vocês que estou inteiramente à disposição de vocês enquanto coordenador, assim como o Marcelo também, assim como os professores que estão aqui. Hoje eu estou na qualidade de coordenador simplesmente porque é um momento. Futuramente eu não estarei mais na coordenação, outro vai assumir. Então o Prof. Nietzsche, ele tem esta cara da questão interdisciplinar. Tenho certeza que nós temos uma gama de formações aqui. Não vou arriscar, mas posso dizer que o mínimo aqui é da saúde e a grande maioria, tenho quase que certeza absoluta, é de administração, contábeis, direito, engenharia, entre outros. Para a gente não faz a menor importância, sendo bem sincero, a formação de base de vocês, mas sim o olhar aberto, a cabeça aberta, esse olhar inovador, esse olhar de querer fazer a diferença. Para a gente é o que realmente importa. Ninguém vai ser discriminado numa seleção de mestrado por formação de área básica, mas sim voltem os seus currículos a partir de agora para matérias aderentes à inovação, eventos aderentes à inovação, artigos aderentes à inovação, proposição de materiais didáticos, instrucionais, pedagógicos e tecnológicos voltados para a inovação. É disto que realmente fará a diferença para vocês aqui para frente. Pessoal,
Se fosse possível, eu determinava que a gente abrisse, no próximo edital, 60 vagas no mestrado para que todos vocês entrassem. Mas isso não é possível. Então, eu quero dizer a vocês, não desistam, estudem. Esse é um primeiro passo muito importante, porque é uma disciplina, eventualmente, no futuro, vocês entrem no programa, vocês vão estar aproveitando integralmente ela, assim como outras, e já se sintam mestrandos. Vocês não são efetivos no mestrado, ainda mas são especiais para o nosso programa. Estão fazendo parte já do nosso programa, mesmo que não oficialmente ainda. Então, gente, uma boa aula para vocês, aproveitem ao máximo, esgotem aí a capacidade do Daniel e da Juliana, e a mim também, sempre que vocês quiserem, podem entrar em contato. E qualquer dúvida, estamos disponíveis. Bem-vindo para todo mundo aí. Malfatti, obrigado pelas palavras, obrigado pela presença de estar aqui recebendo o pessoal. E então, também quero parabenizar o professor Malfatti pela condução do Profinit nos últimos anos, junto com o professor Paulo, o vice-coordenador, que o programa está sendo muito bem sucedido, a gente está conseguindo colocar muitos mestres no mercado e está gerando muita inovação, riqueza para o país, né? E o que a gente está vendo aqui na região centro-sul do Paraná, e agora a gente está conseguindo expandir aí para outros estados e fazer essa troca de experiência, né, deixa isso ainda mais rico. Então, Malfatti, obrigado por estar aqui presente e não perca a disciplina do professor Ricardo. Tem muita história para contar aí, de umas cervejas aí, dos probióticos, umas patentes que ele tem aí, uns produtos que ele está colocando no... Ele tem que chamar vocês para tomar a cerveja dele lá. Depois ele conta. Mas obrigado mesmo, Ricardo, pelo privilégio aqui da sua presença. E antes de passar a palavra para a professora Juliana, para a gente, né, ir para a parte técnica do curso, eu vi que muitos me perguntaram sobre a seleção, e aí o Ricardo também, se quiser completar, fica à vontade. Então, a seleção do Profinit, ela é em âmbito nacional, esse é um programa em rede, em âmbito nacional, e a Unicentro, olha que legal, pessoal, o ano passado a Unicentro ofertou 25 vagas, ficando atrás somente da UNB de Brasília com 26 vagas. Então foi o polo que, o segundo polo que mais ofertou vagas no Brasil. Muitos me perguntaram sobre o pré-projeto. Professor, como que eu vou estruturar, fazer esse pré-projeto? Na verdade, o Profinit, ele não pede um projeto para seleção. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar com esse pré-projeto agora. Tudo bem? Então, a seleção, o que ela vai exigir de vocês? Uma prova com 40 questões de múltipla escolha. O conteúdo dessa prova, ele é sobre propriedade intelectual e inovação. Tá? No edital, que geralmente vai vir agora, provavelmente nos meses entre agosto e setembro, foi assim que aconteceu no ano passado, e esse edital já traz o conteúdo que vocês devem estudar para essa prova. E essa disciplina, já acredito que já vai auxiliá-los muito nessa prova. Então, não tem pré-projeto para seleção, é uma prova e, junto com a prova, análise de currículo. Tá? Então, prova e análise de currículo. Então, como o professor Malfatti falou, né, não se preocupem com a formação base de vocês, com a graduação. Isso não vai, e não tem entrevista na seleção, não vai impactar na entrada no programa. Já que tu passou, o professor adora o microfone, né? Já que tu passou a bola para permitindo participar, sobre a seleção, então realmente vocês vão participar literalmente de um concurso público, porque a mesma prova é aplicada no Brasil todo, são as mesmas questões. A comissão de seleção, ela elabora as questões que são sorteadas, então não são todas as questões elaboradas que são aplicadas na prova, é um concurso público, literalmente, com toda a transparência possível. Passando dessa fase de ponto de corte de concurso, que é a prova do nosso mestrado, vai para uma segunda fase, que daí serão avaliados pelo currículo. O Daniel colocou muito bem, nós tivemos aí 25 vagas, foi uma estratégia interessante nossa de oportunizar esse montante de vagas,
Mas eu vou assustar um pouco eles, Daniel, falando que essas vagas não foram preenchidas. Não porque nós não tenhamos a vontade que vocês estejam aqui no programa com a gente, mas porque a grande maioria não passou na prova. Nós não preenchemos nem a metade dessas vagas, sendo bem sincero com vocês. Então, Se eu não me sobrou engano, vaga. foram 40 candidatos no ano passado, né? Eu lembro que a sala estava lotada, que eu fui aplicar a E prova. entrou, se eu não me engano, entraram 12 por ali, mais ou Foram menos. 14 alunos que conseguiram passar na prova. Porque tinha ainda as vagas de reserva, né? Reserva para técnico administrativo, concursado. 5 vagas para funcionários funcionário público da Unicef. Então, se pegar a ampla concorrência, entrou 9, é isso mesmo. Na ampla concorrência entrou 9. Mas entrou assim porque não passou na prova. Por isso que é importante vocês estarem aqui fazendo essa disciplina, porque os conteúdos afetos dessa disciplina caem na prova. Na verdade, como diria um velho professor, amigo meu, não caem, despencam na prova. São conteúdos muito cobrados. Então, estudem mesmo, se dediquem que vocês vão chegar lá. E tem outra coisa, se não passar de primeira, não se desestimulem, porque todo ano vai ter seleção e vocês vão poder fazer disciplinas que vão aproveitar depois. E vocês não precisam começar o projeto literalmente durante o programa. Vocês podem começar o projeto de vocês antes do programa. Porém, vocês não precisam apresentar o projeto no momento da seleção, como disse o Daniel. Mas vocês podem se aproximar de algum docente do programa no sentido de já ir acompanhando a sua linha de pesquisa e propondo alguma coisa já amadurecida para quando vocês entrarem. Porque um mestrado é rápido demais, é um relâmpago. Vocês ficam um ano fazendo créditos, bem dizer, e quando chega no momento de elaborar o projeto e tocar o projeto, já está quase na hora de defender. Então, é relâmpago e a qualidade é muito maior em termos de exigência, muito maior que uma especialização, que é praticamente o mesmo tempo. Então, é importante que vocês estejam aqui antes mesmo de entrarem, e é importante vocês já irem pensando no que fazerem, mesmo que não seja exigido. Então, esse contato com os professores é bom por isso também. Você saber o que a gente já está fazendo, o Daniel deixou escapar, que eu tenho uma cerveja para diabético, por exemplo, patentes, o Daniel também tem alguns softwares, a Juliana também tem patente. Então, esgotem aí as possibilidades, podem perguntar, que realmente vai plantar uma sementinha aí a ser regada e dar bons frutos no futuro. No que eu lembro em relação à seleção é isso. E outra coisa, essa disciplina não é só para seleção, não. Essa disciplina é para orientar a todos de como elaborar um bom projeto de pesquisa. As ferramentas de como elaborar uma parte tão importante de um projeto de pesquisa, que é a metodologia. Se vocês não vão ter um projeto assim duro, como é no acadêmico, estruturado, como é no acadêmico, para produzir algo inovador, precisa de uma metodologia muito bem determinada, fechada, lúcida, porque senão vocês não vão conseguir justificar por A mais B que o que vocês têm em mão é inovador. Mas eu já falei demais, mas era mais para essa questão da seleção mesmo, Daniel, que daí me provocou que eu tinha que falar um pouquinho. Vai lá. Não, show de bola. Perfeito, Ricardo. Então, eu acho que o professor Ricardo já complementou da seleção. Depois, se ficarem mais dúvidas, vocês podem mandar no WhatsApp, pode mandar lá no grupo, no privado, ou no Google Classroom. Pode perguntar para a professora Juliana. O Marcelo, acho que queria dar um recadinho, se apresentar também, Marcelo. Apenas para desejar uma boa noite a todos, aí, juntamente com toda a coordenação, quando a gente propôs essa ideia de ofertar essa disciplina de maneira gratuita, a gente quebrou muita cabeça ali para bolar o edital, para fechar esse calendário de datas, para não prejudicar nenhum aluno e estar oportunizando todos que queiram sentir o que é o mestrado profissional como Profinit. Aí nos próximos meses a gente está esperando o edital mesmo de seleção, então ficaremos aí muito felizes se todos aí façam a prova e futuramente se tornem alunos do Profinit. Eu estou à disposição para estar ajudando vocês no que for preciso, da parte administrativa ali, quem tiver dúvida, ou, enfim, qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, pode mandar no e-mail, estou à disposição, e é isso, estamos muito felizes aí de
de ver a sala cheia, a gente vê que todo o esforço que a gente teve para chegar até essa aula valeu a pena e com certeza vamos colher muitos frutos juntos disso tudo. Obrigado. E só uma última coisa aí, Marcelo, acabou de falar, que oportunizamos aí, né, essa entrada maciça de interessados no programa, e de forma muito clássica a gente trata os alunos especiais de forma muito especial. Não sei se vai ser o caso agora, se vai caber no nosso fichário físico lá, Marcelo, mas geralmente os alunos especiais já são fichados, já ficam com negativas e são fichados lá na nossa secretaria. Fica uma pastinha lá com os documentos de vocês. Já não passa em branco mais. Mas é um carinho mesmo que a gente dá para os alunos especiais, que procuram a gente, né? A gente acaba deixando um documental de vocês já armazenados lá, para a gente também já prever vocês futuramente, aí, que sejam nossos alunos efetivos. Tá? Mas é uma coisa nossa mesmo. É uma acolhida nossa. Essa semana mesmo já aumentei o espaço lá, já solicitei os arquivos novos lá para estar guardando todos vocês e futuramente estar reabrindo essa ficha novamente para outras disciplinas ou futuramente como aluno regular. Então, pessoal, agora vou passar a palavra para a professora Juliana, que é doutora e tem muita experiência em pós-graduação, a orienta não só no mestrado do Profinit já há um bom tempo, mas também orienta no mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas da Unicentro, então já concluiu muitas defesas de dissertação e de doutorado também, tem experiência com propriedade intelectual, com o terceiro setor, e tem muita história para contar, bastante publicação também internacional, que é o que a gente quer trazer aqui para vocês, para prepará-los para o projeto de pesquisa de vocês ou para a entrada no programa, com base no que vai ser exigido de vocês, né, dessa qualidade que o professor Malfatti falou. Então, aí, com base nisso que a gente estruturou toda a disciplina. A gente já vem conversando há mais de um mês sobre o programa, sobre as aulas. Vocês devem ter visto os slides da Prof. Ju, muito lindos ali. Fiquei com inveja dela. Então, agora vou passar a palavra. Obrigado, Ju. E é com você. Tá. Então, boa noite a todos. Eu vou repetir as palavras dos meninos, meus colegas. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Então, eu agradeço, né? A gente está muito satisfeito pelo interesse de vocês de participarem da disciplina, né? É muito importante a gente ter esse feedback e a gente vai tentar fazer o máximo para que vocês aprendam dentro da disciplina, né? Que o objetivo do professor, quando ele está ministrando uma disciplina, é que haja o máximo de aproveitamento. Então, vocês podem me interromper se vocês têm dúvida enquanto eu estiver falando, e a gente vai poder parar e vai discutir sobre o que vocês tiverem dúvida, certo? Vou falar de uma maneira mais tranquila, e eu peço desculpa que eu não coloquei lá a minha apresentação, mas o que o Daniel falou, ele é bem... Ele está me elogiando, tá? Então, por isso, eu vou tentar dar o melhor, certo? E espero que todos entendam. Então, eu vou começar mostrando como é que funciona, como é que vai ser o cronograma dessa disciplina. Quando vou colocar, então, vou projetar ali na tela inteira para vocês poderem ver. Só me avisem. Espera aí. Se vocês conseguem enxergar. Estão enxergando? Conseguiu? Foi compartilhado? Não. Não? Tá.
Espera aí. Só um pouquinho. Tá compartilhando aí, pessoal? Agora sim. Compartilhou? Sim. Compartilhou? Sim. Tá. Compartilhou. Estão conseguindo ver ali a tela? Sim. Sim, professor. Então essa disciplina, ela vai ser dividida assim. Então, hoje e amanhã sou eu que ministro a disciplina, que vou dar mais uma abordagem qualitativa, certo? No próximo sábado, vocês receberam lá, no dia 1º e no dia 13, o professor Daniel vai ministrar a disciplina, e no dia 14 e 15 de agosto, quem ministra é o professor Weber, certo? Então, como que funciona para ser aprovado na disciplina? Vocês vão, para ser aprovado, vocês devem ter no mínimo 75% de presença. O Marcelo vai passar a chamada digital e vocês devem assinar, certo? E como que funciona as notas? Na verdade, vocês são avaliados e vão ter um conceito no final da disciplina. E isso será feito. Esse conceito é a partir de avaliações que eu, o professor Daniel e o professor Weber vamos fechar uma nota final, tá? Se vocês tiverem uma nota final entre 8,5 e 10, o conceito de vocês será A. Se tiverem conceito entre 7, 8 e 4, o conceito será B. Se for entre 6 e 9, será C. E se for menor que 5 e 9, será D, e o aluno estará reprovado. Por que é importante eu colocar isso para vocês? Porque talvez vocês não saibam que estão sendo avaliados. Então, é importante a gente
deixar claro desde o início que serão feitas tarefas durante as aulas, que vocês devem fazer essas tarefas propostas para terem esse conceito, certo? Inclusive, eu vou tentar fazer algum tipo de interação, porque as minhas aulas, quando são dadas presenciais, eu tento fazer elas bastante interativas, para que a aula não fique monótona, mas nem sempre a gente consegue, certo? Mas eu vou tentar fazer dessa forma, mesmo que seja online, tá? É tudo uma questão de adaptação. A gente está se adaptando ao atual momento. Então, seguindo, o que a gente irá tratar? Está passando os slides ali para vocês? Está passando? Sim. Então tá. Sim. Obrigada. Então, o que a gente vai tratar nessa aula? E amanhã serão outros assuntos. Então, a gente vai identificar o que é o método científico, reconhecer o método científico como construtor do conhecimento, diferenciar o método científico do saber comum, do saber popular, e vai ter a parte de introdução da pesquisa qualitativa, certo? Eu tentei montar os meus slides de uma maneira não muito aprofundada, porque o que acontece? Vocês são de diferentes áreas. Então, para que a gente consiga que todos tenham um aprendizado suficiente, não pode ser muito aprofundado. Tem gente da engenharia, gente da pedagogia, gente da artes, gente da saúde. Então, eu vou tentar fazer de uma maneira que isso fique, como é que eu vou dizer? Que todos consigam aprender, certo? Ter o máximo de aproveitamento. Então, qual é que é a diferença do senso comum para o método científico? O que vocês acham? Que tem diferença entre o chá que a minha avó dava quando eu tinha dor de barriga e se isso é um senso comum ou ela fez um método científico para chegar a essa conclusão? Que o chá resolve a dor de barriga. Isso é senso comum, professor. Senso comum, né? Por quê? Porque ela não fez um passo a passo de como ela chegou à conclusão que o chá de camomila que ela dá resolve a dor de barriga do neto ou do filho, né? Então, isso é o senso comum. E o que diferencia o método científico do senso comum? Vocês já estudaram sobre o método científico na graduação de vocês? Onde vocês encontram, basicamente, o método científico descrito? Na revista Veja? Não, né? Não, vocês estão com o microfone desligado. Então, não. Basicamente, o Marcos respondeu aqui no chat em artigos científicos, né? E basicamente, em teses também vocês vão encontrar um método científico descrito em dissertações, em trabalhos de conclusão de curso, e o método científico é muito bem descrito nesses documentos. Quem não tem muita afinidade com artigos, não tem muita, como é que eu vou dizer, não é da rotina de vocês o uso do método científico e o uso de artigos, estranha um pouco até a forma de escrita, certo? Porque é uma forma de escrita bem peculiar. Então, quando que começou-se a estudar
o método científico, ou os primórdios do método científico, começou a ser estudado com Aristóteles antes de Cristo. E se vocês... tem vários vídeos no YouTube que explica sobre a história do método científico, mas esse não é o objetivo principal dessa aula. Então, eu vou focar mais na análise qualitativa, que a gente vai ver mais para frente. Então, eu posso definir o método científico como o modo como o pesquisador faz a trajetória de pesquisa, traçando um caminho que dê consistência e credibilidade ao seu estudo. Certo? E o que tem... E o método científico, ele é empregado em apenas algumas áreas ou em todas as áreas? O que vocês acham? Podem falar. Engloba todas as áreas? Sim, todas as áreas, né? Então, aqui, essa figura é bem ilustrativa, que ela mostra que, na verdade, o método científico ela é usado aqui, tem algumas áreas, mas, na verdade, isso aqui deveria ser muito mais amplo, né? Porque são todas as áreas que usam o método científico, principalmente para embasar todo o conhecimento que é produzido, tá? Quais que são os passos do método científico? O que caracteriza, né, os tópicos do método científico? Existem os pressupostos e limites da ciência, depois a construção de hipóteses, depois a metodologia, né, vem a descrição da metodologia, como aquilo foi obtido, depois vem a coleta dos dados e a testagem das hipóteses, posteriormente a interpretação dos resultados e conclusão. Sendo que isso vocês acham que toda pesquisa ela funciona dessa forma? Com todos esses requisitos? Independente da área, ela segue esse script ou não? Estão dizendo que sim aqui. A Letícia, a Bruna. E quando eu faço uma... Sim, é para seguir, tá? E se o método científico não seguir todos esses passos, eu posso dizer que ela continua sendo um método científico ou não? O que vocês acham? Vocês estão online ou estão offline? Nada de dormir. Ó, aqui eles estão sugerindo, ó, depende do tipo de pesquisa, não necessariamente. Então, tem várias sugestões. O que vocês acham? Da experiência de vocês, quem de vocês, assim, das pessoas que eu estou enxergando, quem fez TCC, trabalho de conclusão de curso da graduação? Levanta a mão aí, diz, eu. Então, vocês podem me dizer, então, eu acredito que a maior parte fez, né? E vocês usaram, mesmo que sem saber, alguns usaram uma metodologia ou outra, mesmo que sem saber, né, que esse era o princípio da metodologia científica, certo? Mas, mesmo que vocês não saibam que utilizaram a metodologia científica no TCC de vocês, ou, por exemplo, tem alguns TCCs que a gente recebe que não tem a construção de hipóteses, mas isso está intrínseco de quando você está construindo isso,
tá? Então, o orientador não pediu para vocês formularem a hipótese, mas isso está no, digamos assim, conforme você foi construindo, você disse, a minha, por exemplo, eu posso dar um exemplo da área da saúde. Se o uso de vitamina D previne a osteoporose, tá? Um exemplo dentro da área da saúde, que é a área que eu tenho mais profundidade de conhecimento. Qual é que seria a hipótese nula? É dizer que a vitamina D não interfere na osteoporose. E a hipótese 1 seria que sim, a vitamina D interfere na osteoporose. Então, sempre existe uma hipótese nula e uma hipótese que é a não nula, tá? Que é a hipótese 1 que a gente diz que não interfere. Dentro digamos, de uma empresa, eu posso dizer que um determinado treinamento que eu fiz com o meu funcionário, ele teve efeito na melhora das atividades. Ou, qual é que seria outra hipótese? Que não teve efeito. Então, fica claro dessa forma. Isso que seria colocar uma hipótese. Sugerir, eu posso, diante deste problema, eu posso ter essa resposta ou essa resposta. E depois, depois da coleta dos dados, vocês conseguem dizer qual que é a hipótese que estava correta. É a hipótese 1 ou a hipótese nula, tá? Mesmo que isso não tenha sido feito oralmente com vocês, quando vocês fizeram o TCC, que o orientador de vocês não exigiu que vocês formulassem essa hipótese, isso fica implícito, digamos assim. E o que seria a metodologia o que vocês acham? O que vocês têm que descrever na metodologia? Quando vocês estiverem escrevendo, os alunos que já estão fazendo cursando, né, o Profinit, eu acredito que vocês já pensaram mais ou menos assim, eu vou fazer um projeto dentro dessa linha. E o que vocês têm que escrever dentro da metodologia do projeto? Vocês sabem? Lembram do TCC de vocês? Sim, né? Tem alguém que deu um suspiro aí. Seria os métodos que você utilizou para chegar o passo a passo que você fez para chegar no resultado, Juliana? Isso aí. A técnica, onde foi realizado, são vários, dependendo do método, se usa a metodologia qualitativa ou quantitativa, independente, isso tem que estar bem descrito. Por exemplo, assim, se eu vou, basicamente, o caminho, isso, como se deu a coleta dos meus dados. Se eu coletei os meus dados, por exemplo, vendo a produção de uma fábrica, eu vou lá descrever onde que estava localizada a fábrica, quais componentes que foram avaliados da coleta de dados, né? Então, isso tem que estar muito bem explicado e dentro do meu ponto de vista, ele é a forma com que isso é coletado faz toda a diferença no resultado que você vai obter, principalmente tanto na pesquisa qualitativa como na pesquisa quantitativa, tá? Por que isso acontece? Porque, dependendo, na pesquisa quantitativa, que a gente vai ver mais para frente, o pesquisador, ele tem um papel muito ativo na coleta e depois da interpretação desses dados. E se esse passo não for muito bem acompanhado, existe problema nos resultados que você vai obter. E, consequentemente, na conclusão, né? Porque é como se fosse como é que eu vou dizer? São fases do projeto que um depende do outro. O objetivo que eu fiz, a hipótese que eu construí, vai levar a metodologia e, em cima da metodologia, eu vou ter o resultado.
E, em cima do resultado, eu vou ter a conclusão. É como se fosse passos que vão sendo construídos para te conseguir chegar àquela conclusão que é o trabalho que você vai apresentar, certo? Então, vamos adiante. Ainda voltando lá no conceito de metodologia, vocês ficaram com dúvida aqui? Então, são os passos básicos que vocês vão fazer para seguir o método científico, tá? Aqui tem um outro conceito, então, que fala da metodologia do método científico, que seria essa parte aqui. Metodologia, aqui na parte dos experimentos. A metodologia não trata da discussão sobre as técnicas, mas sim sobre a maneira de fazer a ciência. E é em cima dessa metodologia que a gente vai trabalhar. Ela pode ser metodologia quali ou quant, certo? O método escolhido para o projeto de pesquisa está ligado às questões de pesquisa levantada e a fontes de dados coletados. Então, é como se fosse os colares de pérola de um colar de pérola, tá? Uma questão muito importante, que eu acredito que vocês, não sei se vocês já tiveram aula disso, é a questão no projeto de pesquisa, é a questão do plágio. Todo mundo já ouviu falar de plágio? Todo mundo. E depois a gente vai até fazer uma questão, uma atividade. O que significa o plágio? Certo? O que tem acontecido muito? E tem acontecido muito, e é um crime, na verdade, né? Todo mundo sabe que é um crime e que se só a pessoa plagiar, colocar a ideia no papel que não foi algo que ela construiu, ela está, digamos assim, roubando um conhecimento que é de outra pessoa, né? Ela está se apropriando de algo que não é dela. É assim que a gente entende. Então, tem inclusive vários softwares que avaliam isso, né? Para ver quantos % de plágio dos documentos que a gente recebe existe. Vocês acham que se existe um limite de plágio que é permitido dentro dos documentos ou não? Por exemplo, se eu recebo uma dissertação e ela está 0, existe um limite de plágio que é permitido, e acima daquilo, só que eu não sei dizer para vocês o valor. Acima daquele valor, sim, existe sim. Existe, eu fui numa banca de uma dissertação faz pouco tempo na UEPG, e eu tinha achado tinha uma parte que era plágio, que a dissertação tinha sido plagiada. E isso é muito grave. E eu acredito que a gente tem que ter um papel ativo dentro da academia para máximo 3%, que o Rafael está colocando. Que é permitido no máximo 3%. Gente, 3% de uma dissertação que tem em média 60 páginas, tirando 20 de referência, é pouco. Né? 3% é permitido, então 3% de plágio do que quando a pessoa ler o documento de vocês, pode ter até 3% de plágio, tá? Isso é crime, já teve uma tese inteira que foi, digamos, na Universidade Federal de Santa Maria, que ela foi plagiada completamente. E a pessoa foi defender. E um dos membros da banca era dono
do documento que ela havia plagiado. E foi muito sério. Então, não é assustando ninguém, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente não sabe, sei lá, né? Quem não é do mundo acadêmico, pensa que isso não existe, tá? Então, eu gostaria de falar sobre isso com vocês, porque alguns estão escrevendo o projeto e pensam, não, isso aqui eu posso pegar de tal e colocar que ninguém vai saber. Na verdade, cada vez está se fazendo mais a verificação do plágio, tá? E a outra questão é referente ao comitê de ética. Não sei se vocês tiveram aula disso. Vocês acham que toda pesquisa deve passar pelo comitê de ética? Ou Eduardo? Oi, Eduardo. O que vocês acham? Oi, Ju. A questão que ele levantou aqui é sobre o autoplágio. O que é o autoplágio? Vocês sabem o que é autoplágio? Já ouviram falar em autoplágio? Não? Sim. O que é o autoplágio? É quando a pessoa que escreveu um artigo, quando ela vai publicar outro artigo, ela pega algumas coisas que estavam no artigo anterior. Então, eu estou me autoplagiando. Então, isso acontece realmente, tá? Isso também não pode acontecer. O autoplágio também não pode acontecer, tá? É muito sério e, principalmente, quem publica dentro de a mesma linha de pesquisa, pode acontecer. Eu já ouvi acontecer também de revista recusar artigo porque a pessoa estava se autoplagiando. Tá? Isso também não pode, porque o texto, afinal, estava pronto e ia ficar mais fácil, mas, infelizmente, ou felizmente, cada vez isso está acontecendo menos, tá? E sobre o comitê de ética, o que vocês acham? O Spencer, o que tu acha? De que área que você é? O microfone está desligado. Tá funcionando agora? Agora tá. Uhum. Então, eu sou formado na área de design, possuo pós-graduação na área de comunicação. E eu trabalho especificamente com a produção de material didático e dentro do núcleo de educação à distância aqui da universidade, que da Unicentro mesmo. Uhum. E uma das soluções que nós achamos aqui foi criar um comitê de autenticidade, justamente para trabalhar com essa ideia do plágio, né? Que era uma coisa assim bastante comum. Até quando a professora mencionou a questão do autoplágio, para mim era um termo bastante comum, porque nós temos uma professora, até acredito que de repente a própria professora conheça, que é a professora Ruth, que trabalhava aqui com a editora, e ela acabou desenvolvendo, né, esse grupo para fazer essa pesquisa em cima disso, justamente que era utilizando esses softwares, até que alguns colegas mencionaram ali o nome dele, mas para que pudessem desenvolver essa pesquisa sobre a questão do plagiamento, né, que era uma coisa muito comum, e principalmente a questão do autoplágio. Ela é bastante significativa, com o argumento de que a produção do material, até o próprio aluno, quando ia fazer a defesa de algum TCC, ele utilizava o argumento que ele estava fazendo a continuação da sua pesquisa, quando, na verdade, ele estava realmente pegando o material e desenvolvendo, simplesmente alterando alguns termos, né, mas continuando para quase como assim, ter uma segunda publicação em cima de uma mesma publicação. Então, era algo que se tornou bastante comum e me chamou bastante atenção, porque era algo de todas as áreas, né? Como eu trabalho dentro da coordenação, eu tinha acesso a todos esses materiais, e é uma coisa que é bastante preocupante, né? A questão do plágio, a questão dessa autenticidade.
Então, até quando a professora levanta essa questão, para mim foi um dos motivos até que me fez procurar essa disciplina, que era ter mais noção sobre os procedimentos que seriam válidos, né? E como avaliar melhor uma pesquisa dentro dessa área. Entendi. Muito obrigada pela contribuição. Então, assim, eu acho bem importante, e como ele trabalha na área produzindo materiais, eu acho que isso deve aparecer muito, né? Então, não é só em artigos científicos, em produzir material que não necessariamente seja, pode ser material até e-books que acontece, né? É bem significativo isso. Então, a gente tem que controlar mesmo, né? Então, saindo um pouquinho desse assunto, que é muito importante, que vocês têm que tomar cuidado, tem softwares que tu consegue avaliar o plágio do que está escrito, né? Do projeto que você recebeu, do artigo, e isso é bem importante, né? Até para vocês, que tem várias pessoas que estão aqui que são professores e que recebem esses documentos, e às vezes você não sabe se tem plágio ou não. Então, é importante sempre verificar isso. Então, voltando à questão do comitê de ética, pesquisas, por exemplo, dentro da área de TI, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa, vai escrever um TCC sobre redes de computador, você precisa passar no comitê de ética? O que vocês acham? Sim, não precisa, tá? E o projeto vai passar no comitê de ética, ele deve passar. Inclusive, eu fui professora de outra disciplina, e um aluno estava quase qualificando e ele trabalhou com dados de pesquisa, dados qualitativos, fez entrevista. E ele disse para mim que não tinha passado no comitê de ética o projeto. Só que tem que passar no comitê de ética. Certo? Ele trabalhou, por exemplo, ele estava trabalhando com entrevista de pessoas sobre inovação numa cidade próxima de Guarapuava. E ele disse para mim que nunca tinha dito para ele que precisava passar no comitê de ética. Precisa passar no comitê de ética. Pesquisas com animais precisam passar no comitê de ética. Tá? Lá tem que explicar tudo de porquê. Quando é que foi criado essas questões da ética em pesquisa? O Marcos está dizendo, acertei. Quando vocês acham que foi criado essa questão de começar a avaliar o que acontecia nas pesquisas com seres humanos e animais? O que vocês acham? No pós-guerra. Foi após a Segunda Guerra Mundial. Isso. Maria Cristina respondeu aqui. Foi depois da Segunda Guerra Mundial. Que, como vocês sabem, aconteceram muitas barbáries, né? Nós estamos aqui para... Depois eu respondo. Vamos ver aqui o que o Marcos Sidney. Então, depois das barbáries da Segunda Guerra, eles chegaram à conclusão, porque tem várias houve um avanço bastante significativo. Só um pouquinho. Isso. Então, assim, devido às atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra, que foram feitos muitos experimentos com os judeus, né, pelos alemães. Eu não estou aqui discutindo questão política, mas é isso que aconteceu. Foram feitas leis que mais ou menos elas são o regimento que a gente deve seguir para fazer
pesquisas, tanto com animais como com seres humanos, tá? Então, isso é muito sério. Teve um pesquisador da USP que ele foi exonerado, porque ele fazia pesquisas com seres humanos, mais necessariamente com índios, que são uma população considerada suscetível, na Amazônia, sem o conhecimento que esses índios estavam sendo pesquisados. Ele dava, digamos, drogas no sentido fármacos, e avaliava a eficiência desses fármacos. Uma população que não sabia que isso estava sendo feito com eles. E isso foi motivo dele ser exonerado na USP. Porque isso é muito sério, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com determinadas questões que a gente pensa, não, isso não tem muita importância. Não, isso tem muita importância. Então, quando vocês forem trabalhar, tanto com humanos, seja com entrevista, análise de entrevista, análise ou fazer uma pesquisa com animais, tá? Eu quero, sei lá, inventar um novo... Sim. Inventar uma forma do rato fazer um determinado procedimento. Quero que aumente que ele aprenda a nadar, digamos assim, que ele já sabe nadar. Eu vou colocar, eu tenho que passar esse projeto necessariamente pelo comitê de ética, tá? Então, vocês possivelmente vão, dependendo da pesquisa que vocês forem fazer, vocês têm que ter ciência disso. E onde é que eu tenho que submeter o meu projeto? Você sabe? Chama-se Plataforma Brasil. Tá? É uma plataforma criada pelo governo federal, e lá você vai cadastrar a pesquisa que você está fazendo. Tá? Ele é bastante detalhado, tem todo um procedimento que tem que fazer para você conseguir ser aprovado. Em Guarapuava tem comitê de ética, tanto na Unicentro como na Universidade Campo Real. Tá? Então, não são todas as universidades que tem, você tem que ver qual que é mais próxima da instituição que vocês estão vinculados para submeter o projeto. Tá? Então, baseado nisso, em cima dessas duas questões, eu gostaria de fazer esse exercício com vocês, tá? Nessa questão aqui, que fala sobre o saber científico, né, o método científico, qual dessas questões aqui está correta? O que vocês acham? Podem colocar ali no chat. O que vocês acham? Ju, saiu. Não tá dando mais para ler. Ixi, só um pouquinho. Será que tem que... Não tá aparecendo? Apareceu e saiu para mim. Os outros estão vendo? Peraí. Para a apresentação. Peraí. Professora, a tela que a senhora escolhe é a tela que a gente enxerga. Tá. É que quando a senhora apresenta, professora, a senhora some da tela, a senhora não vê as pessoas, vai ver somente a sua tela no meeting, assim. Ah. Então, a senhora tem que jogar só a tela e vai falar, né, pra gente. Ah, por isso que tinha... Entendi.
Infelizmente, a senhora tem que ficar falando para o PowerPoint. Tá bem, então. Não foi? Ainda não. Pede pro Weber ir aqui de novo. Weber no alto. De novo, eu sou uma retardada. Eu saí de lá, que eu tava falando com eles. Eu tenho que... Aqui, ó. Eu quero apresentar isso, eu quero carregar lá. Volta lá. Tá. Clica aqui. Aqui. Compartilha. Espera aí. Não, mas não tá na não tá aqui, ó. Agora você sai daí. Vocês estão vendo? Tá. Estão vendo isso aqui? Agora abre o PowerPoint. Tá. Aqui. Espera. Aí, pronto. Agora Aqui. Estão me vendo? Agora sim. Sim, professora. Desculpe. Assim que a senhora alternar a tela que a senhora estiver vendo, a gente vai estar vendo. Tá. Desculpe. Vamos aprendendo. Qual dessas vocês acham que é a questão correta? Nenhuma, todas. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professor, é que aí a gente está respondendo no chat, né? Só que aí a senhora não vê. Se a senhora alterar para lá, aí a senhora não vê as nossas respostas. Espera aí, que eu vou tentar logar aqui no celular. Só um Isso aí vai ficar... Isso. Mas segundo o Ibope, a maioria deu A. Muito bem. Então, estão todos aprovados. Ju, mas o que seriam as operações mentais? O que você acha? Não sei se a gente escreveria operações mentais, mas a metodologia mesmo. Seria o que foi escrito? Não sei. Não seria o raciocínio a ser aplicado? Mas daí teria descrito nas técnicas, né? Outro fator é que as atividades que permitam... Pode falar. Porque daria para entender também que as atividades seriam tudo que foi feito na sua pesquisa, né? As atividades que permitam a verificação.
Eu fiquei em dúvida entre A e a B. É que é mais, como é que eu vou dizer? Digamos assim, que a A está mais completa. Sim. Né? É que eu não saberia onde entrariam as operações mentais. Eu achei que as duas se complementam. Não, as duas se complementam, mas levando em conta que uma tem que... A mais completa seria a questão A, né? Sim. Por isso, certo? E a outra questão é essa questão aqui, do plágio. O que seria considerado plágio? O que vocês acham? Podem votar. Todo mundo E? Eu acho que é B. É B. Ó. Então, quando o pesquisador utiliza o texto de outros autores, ele deve colocar o nome do autor seguido do ano da obra. Isso aí. Mas, professora, não tem a questão dos tipos de citação dentro do corpo do texto? Por exemplo, em alguns casos você coloca só o ano, porque já está sendo citado o autor. Eu, particularmente, votei na E por ela estar completa, né? Constando como referência do autor. E as informações tais como bibliografia, o que foi publicado, aquilo que eu estou utilizando, por exemplo. Assim, ó. Eu também vou na E porque todas as suas informações, né? A referência ao autor e as informações. A gente pode até discutir, mas a questão certa, de acordo com o que foi do gabarito, é quando o pesquisador utiliza o texto de outros autores, porque é muito difícil, tanto que eu bato muito na tecla com os alunos sobre isso. Tá dando eco aqui no negócio. Que eles não citam o autor como se a ideia fosse deles. E, na verdade, não é. Então, por isso que existem citações quando você copia todo como o autor falou, você tem que destacar isso, né, de ficar destacado dentro do texto de uma forma e entre aspas, isso se usa bastante dentro da área do direito, dentro da área das ciências humanas, né? Mas dentro da área da saúde, que eu tenho mais prática, o que acontece é que você tem que colocar a ideia e colocar baseado em que surgiu aquilo que você está citando. Certo? Então, vamos adiante aqui. Podemos continuar? Então, tendo em vista que o que a gente está abordando na aula, a pesquisa, ela, de acordo com a metodologia usada, ela pode ser classificada em quantitativa
ou qualitativa, tá? A pesquisa quantitativa e tem pesquisa mista também, tá? Aqui tá olhando, ó, abordagem mista, pode usar a quali, a quanti e a pesquisa mista. Isso chama-se a abordagem. A estratégia que eu vou usar, que vai ser o que eu vou abordar com vocês, ela é classificada, eu vou falar principalmente, as outras eu não vou abordar. A etnográfica, estudo de caso, pesquisação e teoria fundamentada em dados, tá? E qual é que são as técnicas que eu posso usar dentro dessas estratégias? Tanto entrevista, observação, avaliação documental, grupo focal e história de vida. Então, é baseado na metodologia que você vai usar, que você vai dizer se a sua pesquisa é qualitativa ou quantitativa. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Principalmente, quando que se usa pesquisa qualitativa? Qual que é a experiência de vocês? Vocês estão aí? Olá. Vocês estão aí? O pessoal está respondendo no chat, professor. Acho que quando você quer uma pesquisa, saber mais a opinião mais abrangente da sua pesquisa, não seja uma pesquisa muito fechada, você quer saber o que a pessoa pensa sobre isso, fica mais difícil, mas é uma opção. E você acha que isso se enquadraria mais dentro da pesquisa qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Quem é da área mais tecnológica usa mais pesquisa quantitativa ou qualitativa? No caso quantitativa, professor, eu ia falar isso mesmo. Normalmente, análise estatísticas, né, dados, informações, pesquisas onde esses números apresentam uma tendência que fazem uma decisão. Mista, tem várias, quantitativa. E o pessoal da arte e educação, Lia, usa mais qualitativa ou quantitativa? Quem é mais aí da área de educação? Qualitativa, né? Qualitativa e acredito mista também, mista, né? Também. Uhum. Porque, na verdade, se vocês tem vários livros que falam disso, né? Que elas, na verdade, elas podem se complementar. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, o pessoal da tecnologia vai achar mais difícil de entender, porque eu vou falar mais da abordagem qualitativa, que é usada mais em ciências humanas, tá? E a parte que o professor Daniel vai abordar, que o professor Weber vai abordar, eles vão ter mais facilidade, porque é a área que é mais de domínio da área das tecnológicas, porque você já tem como é que eu vou dizer? Já tem prática em usar essas metodologias, tá? Então, no final dessa aula, até a gente vai ter uma atividade para vocês fazerem para me enviar. Porque eu acredito muito que a pessoa aprende muito mais
fazendo atividade do que ouvindo sobre os conceitos, tá? Então, por isso que eu sempre dou atividade e que ajuda também para fazer a avaliação de vocês, tá? Então, aqui, ó, dependendo da escolha da abordagem, os procedimentos de coleta de dados e análise, a abordagem que eu vou utilizar ou vai ser qualitativa ou quantitativa, ou aqui eu não coloquei mista, tá? Que tem as duas abordagens. Quando é que surgiu a abordagem qualitativa? Tá? Ela começou a ser desenvolvida no século XIX na Alemanha, mas ela evoluiu e começou a ser utilizada dentro da área de antropologia e sociologia entre 1920 e 1930. Ganhou espaço nos últimos 40 anos. A gente sabe que a maior parte dos artigos que são publicados dentro da área de psicologia, educação, história, das ciências humanas, elas abordam a teoria qualitativa. Aqui, professora, se me permite, né? Se a senhora puder voltar só no slide anterior. Claro. Pode falar. Dando essa explicação, né, pelas áreas que estão sendo abordadas aí pela qualitativa, é que você vê todo o sentido quando, junto à qualitativa, se adota a mista, né, principalmente pegando o exemplo aqui de ciência política, entre outras, né, das que estão mostradas aqui. Mas nos aspectos quantitativos, né, de gênero, faixa etária, né, são ferramentas essenciais, né, para que a abordagem qualitativa seja direcionada para um determinado público, para uma determinada concentração, e com isso se consigam, né, os resultados, né, o objetivo daquela pesquisa em si. Claro, mas enfim. Muito obrigada pela contribuição. Todas as contribuições são bem-vindas, certo? Então, passando aqui. Qual é que é o objeto de estudo da abordagem do estudo qualitativo? Lia, alguém mais da educação pode citar como foi feita a pesquisa de trabalho de conclusão de curso e se utilizou a pesquisa qualitativa para exemplificar? Eu utilizei a quantitativa, né, a qualitativa e a mista, onde eu busquei trabalhar a questão do IAD. Então, quantos tutores estava de acordo com uma linhagem de pensamento que a gente estava abordando naquele trabalho. Então, pesquisa mista. E o que foi abordado? Como era o deficiente visual no IAD, então a gente perguntou quais são os recursos, quais tutores têm acompanhamento específico com esses alunos, quantos têm ciência dos recursos que são utilizados, né, disponibilizados a esses alunos também. Então, quando você finalizou o levantamento dessas questões, você teve que fazer, tipo, uma categorização. Sim, especificando, né, quantos tutores estavam dizendo que tinha recursos, que tinha atendimento especializado, quantos diziam que não tem um atendimento, não tem um olhar, né, a esses alunos. Então, ali ela consegue explicar, porque ela... Tá dando eco. Então, gente, assim, ó, a contribuição da Lia mostra bem o que é a pesquisa qualitativa. Ela tem um aprofundamento dentro da questão que ela levantou. Ela não queria saber, para dizer, tantos por cento das pessoas
tem acesso acesso ao conteúdo, digamos assim, né, dos deficientes visuais. Ela fez um aprofundamento, né, da questão. Isso caracteriza a pesquisa quantitativa. Ela vai trabalhar com os significados, as motivações, aspirações. Quem é que já do grupo trabalhou com pesquisa etnográfica? Ninguém trabalhou com pesquisa etnográfica? Na verdade, professora, só com alguns resultados, né, que a gente obtém, por exemplo, no IBGE. Né? Aí na Unicentro, nós no Instituto Federal também, por exemplo, né, com a política de ações afirmativas, as cotas, enfim, os dados dessas pesquisas etnográficas, enfim, elas servem para constituir os percentuais, né, destinados a cada uma dessas políticas públicas, por exemplo. Isso aí, muito obrigada pela contribuição. E amanhã a gente vai abordar mais profundamente cada um desses tipos de pesquisa, tá? Estudo de caso, como que é trabalhado, tá? Então, vamos adiante. Então, aqui, a gente fala que qual é que são os pressupostos para saber se a pesquisa vai ser quali ou quant. Depende da pergunta que você está fazendo, tá? Então, tudo depende lá da tua pergunta de pesquisa. O que você está querendo responder, tu vai atrás da metodologia mais apropriada para responder aquilo que está sendo levantado. Por exemplo, no caso dela, da Lia, ela queria avaliar o acesso das pessoas cegas para ver se tinha acompanhamento, etc. Então, ela poderia fazer essa pesquisa só qualitativa ou só quantitativa? A Bruna respondeu não. O Jorge Cap comentou que teve um colega dele que trabalhou numa aldeia. Então, possivelmente, ele tenha ido investigar sobre costumes da aldeia. Isso, como que a pessoa vai descrever sobre os costumes da aldeia de uma maneira quantitativa? Fica um pouco difícil, né? Então, para isso que tem a pesquisa qualitativa. A abordagem qualitativa, o investigador entra em contato direto e prolongado com o informante, com o ambiente e a situação investigada. Tem um exemplo de uma pesquisadora que trabalhava com aborígenes na Austrália. Tem o livro que ela relata isso. Então, ela ficou no período de 1 ano em contato dentro da aldeia, vivenciando todas as atividades e fazendo parte da vida dos aborígenes. E daí, todo o processo da pesquisa dela foi baseado em entrevista, em relato de como eram feitas as atividades, né? Para conseguir descrever como é a vida deles, né? A profundidade, o que tem os significados, as atividades, dos ritos que eles têm. Então, nessa parte fica bastante
complicado você fazer a descrição do método de uma forma quantitativa. Que tu está vivendo o senso comum, né? E aí o limite entre o senso comum e o aspecto científico é que fica sempre um limiar, né? Isso é bem importante. Aqui fala também dos pressupostos, que a interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados é essencial. Contrapondo da pesquisa quantitativa, isso não acontece na pesquisa quantitativa, quando vocês vão ver isso lá com o professor Daniel, tá? Na pesquisa qualitativa, esse é um item bem importante. Essa interação entre o pesquisador e o sujeito pesquisado. E ela é essencial para o aprofundamento da investigação. Essa questão que envolve uma abordagem naturalista e interpretativa. Por que é interpretativa? O que vocês acham? Porque o pesquisador vai tentar interpretar os significados, as relações, os fenômenos que ele vai estar pesquisando? Isso. Ele, uma vez que ele faz um diário, digamos, um diário do que ele está fazendo lá, dos rituais que ele participou, ele dá a interpretação dele sobre o que aquilo significa. E é naturalista do ponto de vista que ele vai participar do ambiente que está sendo feita a pesquisa, tá? Porque existem vários níveis dessa interação, mas é essencial que haja interação do pesquisador com o sujeito pesquisado. E essa questão do cenário natural é porque, por exemplo, nesse livro que é descrito o estudo da vida dos aborígenes, a pesquisadora, ela foi no local, ela viajou até a Austrália e ela ficou na aldeia deles, não sei se chama aldeia, durante um ano, participando de toda a vida deles. Então, tem essa questão interpretativa, porque ela vai fazer uma descrição daquilo que acontecia no local, e é naturalista porque ela tem que, no local, participar daquela pesquisa. Essa questão dessa triangulação também é importante. A construção da realidade, a interpretação, por quê? Porque uma vez que ela faz a descrição, por exemplo, do local que ela estava, ela vai dar a interpretação dela, né? Que é uma das limitações do estudo qualitativo. Por quê? Porque é uma interpretação pessoal. Ela não é do ponto de vista de outra pessoa, é algo que ela tem que entrar na questão e interpretar. E a questão da experiência também. Porque uma vez que, por exemplo, você está trabalhando com os aborígenes, você vai tentar fazer um aprofundamento da entrevista sobre aquele ambiente, seja com aborígene, com pessoas que tiveram interação com aborígenes. Então, é muito importante que essas pessoas que fazem parte do universo pesquisado, elas tenham saibam do que estão falando. E essa experiência também é referente ao pesquisador. Quanto experiência a pessoa que está fazendo a pesquisa qualitativa tem sobre aquele tema. Ela tem que ter bastante conhecimento até para saber o aprofundamento que ela vai direcionar. Alguém consegue fazer alguma contribuição aqui? A Marciele falou aqui que ela
escrever um artigo que avaliar a alteração do estado de ânimo que a percepção provoca na terceira, que a recriação provoca na terceira idade. Marciele, você pode falar sobre a sua experiência, sobre essa pesquisa? Então, na minha pesquisa, eu aplicava um questionário para os idosos, e aí depois eu aplicava a recreação, e depois novamente o questionário, aí eu avaliava o que mudou, né? Isso foi por 6 meses, então eu considero quali e quanti. Depois eu tive que fazer um percentual para ver a alteração. Mas você teve toda uma participação. Totalmente. Né? Então, e tem, de uma certa forma, como você participou, não tem uma, como é que eu vou dizer, existe uma interação que não é uma interação efetiva, né? Não é algo que tu obtém os dados de uma forma imparcial, porque você tinha o contato direto do pesquisador com o sujeito de estudo, que é dentro dos pressupostos que exige a pesquisa qualitativa, né? Sim, sim. Obrigada. Não. Então, aqui volta a falar que principalmente que as escolhas das práticas dependem das perguntas que serão feitas, do contexto e do que o pesquisador pode fazer naquele cenário. Essa questão é muito importante, porque o material obtido, ele exige do pesquisador uma capacidade integrativa e analítica, que depende do desenvolvimento de uma capacidade criadora e intuitiva. O item abaixo é mais importante, que, na verdade, é essa questão aqui, ó, de análise de dados. Dentro da pesquisa qualitativa, análise de dados ao meu ver, é a parte mais difícil de se fazer, porque a coleta é mais fácil, só que a análise de dados é bastante profundo. Então, não é só você ir lá, por exemplo, assim, se eu estou fazendo uma pesquisa quantitativa, eu faço a coleta, sei que tantos sujeitos, sei a coleta, que idade que eles têm, qual é o gênero, qual é os hábitos alimentares. Eu consigo ver isso de uma forma muito mais rápida, e eu consigo enxergar, por exemplo, eu coloco lá médio, desvio padrão, na análise de dados da pesquisa qualitativa não é tão fácil assim. Eu não sei se é porque eu não tenho muita experiência em trabalhar com... Eu tenho um artigo de análise qualitativa e a maior parte é quantitativa. Então, para mim fica mais difícil, mas eu acredito que para as pessoas que têm mais experiência, tudo fica mais fácil de entender. Mas, ao meu ponto de vista, a análise dos dados é a parte mais difícil. Vocês que têm experiência com quali, vocês concordam comigo? Não, realmente o que o Carlos responde aqui, que depende da natureza da pesquisa quantitativa. Tem uns gráficos que aparecem nos artigos que realmente são bem difíceis de interpretar. Mas, de uma maneira geral, ao meu ver, é mais fácil. E essa questão da subjetividade
acontece realmente, né? Porque eu posso interpretar de uma maneira, a outra pessoa interpreta de outra, e cada um está tendo o seu ponto de vista. Então, quais que são as críticas da pesquisa qualitativa? É a questão da representatividade, porque quando a gente trabalha com a pesquisa quantitativa, a gente tem até um N amostral, quer dizer, o número de sujeitos que vão fazer parte da minha amostra, para eu conseguir generalizar aquela informação que eu estou pesquisando. Aqui, na pesquisa qualitativa, isso não é necessário. Ou isso não acontece. Você não tem que fazer quantos por cento da população precisa ser avaliada para eu chegar àquela conclusão. Tá? A subjetividade também é algo, porque aqui, resultante da proximidade do sujeito e objeto, favoreceria o comportamento subjetivo do pesquisador e conduziria a um trabalho pouco rigoroso. Então, isso é uma das questões que é levantada também pelos referis, quando eles recebem essa pesquisa qualitativa. Quem é que já submeteu o artigo de pesquisa qualitativa e recebeu algo do tipo, da subjetividade? O Jorge Cap está comentando aqui que ele fala que as pesquisas são complementares. Realmente elas são complementares, né? Mas tem perguntas que você, às vezes, consegue só respondendo dentro de uma linha, dentro de uma metodologia, mais que com outras, né? Então, isso são as críticas dentro da pesquisa qualitativa, a questão da representatividade, da subjetividade, a questão da generalização, impossibilidade dos resultados de estudo de caso servirem de base para generalizações. Isso é um tópico de estudos de caso, mas realmente tem essa limitação, como a pesquisa quantitativa tem as limitações delas, né? Quanto à coleta de dados, ela exige mais do pesquisador, dependendo do tipo de pesquisa, principalmente quando a pesquisa é etnográfica, né? Que a pessoa tem que ir para o local, ficar um tempo avaliando, né? Participando da pesquisa, que nem a própria colega falou antes, que ela ficou fazendo avaliação de 6 meses, né? Ela foi participando da coleta de dados e daí tinha o ponto de vista. Não dá para dizer que ela não teve papel fundamental na coleta de dados, porque foi ela que coletou e fez a interpretação, certo? Vamos adiante. O que significa que na pesquisa qualitativa o número de sujeitos é definido por inclusão progressiva, que é interrompido pelo critério de saturação? O que vocês acham? Mais ou menos assim. Na pesquisa quantitativa, que nem eu falei para vocês, você tem que fazer o N amostral, né?
calcular o número de sujeitos que você precisa para aquela pesquisa para chegar à conclusão e aquela questão se generalizar. Como é que eu vou dizer? A conclusão que você chegou sobre aquela população poder ser extrapolada para uma população maior. Aqui não acontece isso. Você vai, dependendo, você vai fazendo as entrevistas e vai colocando para tentar responder, tu pode criar novas questões e aprofundando aquilo conforme o teu objeto de estudo, tá? O que acontece no critério? Você tem que ir fazendo as perguntas e aprofundando até conseguir responder a tua pergunta de pesquisa. E isso não acontece no método quantitativo. Então, quais é que são os objetos de pesquisa dentro da pesquisa qualitativa? Pode ser pessoas, animais, fenômenos sociais. Dentro da área de comunicação acontece muito a análise qualitativa. As próprias empresas, eu posso fazer estudo de caso, eu posso fazer a teoria fundamentada também, planetas. Então, não é a minha unidade, o meu sujeito que determina isso. Se a minha pesquisa vai ser quali ou quanti, é a minha pergunta de pesquisa, que vai dizer para qual lado que eu vou direcionar. Ou pode ser quali, quanti, ser uma pesquisa mista. Certo? Agora, nós vamos passar para cá. Essa atividade que vocês vão fazer, e eu estava pensando em fazer para vocês entregarem hoje, mas eu acho melhor não. Então, para amanhã, eu preciso que vocês me enviem isso. Vocês vão entrar no Google Scholar, que é uma plataforma que todos têm acesso de casa, porque senão a gente poderia procurar outra plataforma, mas essa plataforma eu escolhi. Vão procurar um artigo na área de tecnologia, de propriedade intelectual, que possua metodologia qualitativa, tá? Daí vocês vão mandar para mim por e-mail. O meu e-mail está lá no primeiro slide. Vocês vão fazer essa identificação aqui. O título do artigo, os autores, a revista que foi publicado e o ano da publicação. De preferência que seja nos últimos 5 anos. Que tipo de estratégia metodológica que vai ser qualitativa, mas qual, dentro da pesquisa qualitativa, vocês vão achar qual dos itens que foi abordado. Qual que foi o procedimento de coleta, o detalhe da técnica de análise de dados e quais as limitações do estudo. Vocês vão colocar o nome no cabeçalho do Word e vão responder essas perguntas para me enviar. Ok? Individual, professora? Individual. Professora, boa noite. Só a título de confirmação, esse exercício é para ser entregue até que data? Até amanhã. Ok. Porque eu ia pedir para vocês fazerem em aula. Fazerem agora, entende? Mas eu achei melhor fazer para amanhã. Daí você... Mais alguma dúvida? É o início da aula. Finalizar a aula. Todo mundo assinou a lista de presença? Eu não assinei ainda. Tá no chat? O Marcelo colocou no chat. Eu preciso que todos assinem a lista. Professora, os slides ficarão disponíveis? Estão lá no Classroom. Isso. Eu, inclusive, atualizei. Estão no Classroom. Vocês têm acesso, né? Sim, obrigado, professor.
Muito obrigada a todos. E amanhã eu aguardo o material de vocês, antes da aula. No e-mail. Perfeito. Obrigado. Certo? Obrigada. Boa noite.